Olá, sejam bem-vindos ao podcast Além da Nutrição. Esse é o primeiro episódio e eu sou a Adriana Bife. Meu nome é Joseph Bife, sejam muito bem-vindos. Esse podcast que vai falar não somente de nutrição, mas também de histórias inspiradoras que motivem as pessoas. Espero que todos vocês que vão iniciar essa jornada junto conosco, nos assistindo, possam desfrutar. E é isso aí, vamos começar o nosso primeiro podcast. Então vamos! Esse primeiro podcast eu trouxe nada mais nada menos do que a minha família. São as pessoas que mais me inspiram no meu progresso, na minha vida pessoal e profissional, que é a minha família. Então hoje eu quero trazer aqui a minha família e também hoje nós vamos falar de um tema onde eu acredito que vocês realmente tenham muita curiosidade, que é para saber como que eu, junto com a minha família, e acredito que seja a dor aí de muita gente, como que nós conseguimos conciliar a responsabilidade de pai, de responsabilidade de trabalho, de casa e também de uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida, um estilo de vida mais saudável. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, espero que vocês gostem. Vocês podem curtir a nossa página, A gente tem o Instagram Além da Nutrição. Vocês também podem começar a nos seguir no YouTube também e pode comentar bastante, pode fazer pergunta que a gente vai responder todos vocês por lá também. Ok? Bom, chamar primeiro os meninos. Vamos chamar as crianças para vocês conhecerem. Bora! É muita gente, viu? A família é grande. Então... Já começa. Tô chegando meio agachado aqui. Vamos lá. Então pode se apresentar, Heitor. Esse aqui é o mais velho. Se apresente aí, por favor. Pode falar no microfone do seu pai. Fica à vontade. Oi, gente, eu sou o Heitor, tenho 15 anos e... E é isso. Todo mundo aqui, na primeira vez, participando de um podcast, com exceção da mamãe, que já é experiente, já participou de podcast, já participou de lives, então tá todo mundo aqui nervoso, mas vai ficando mais... Esse é o segundo, vamos, Enzo, fala. Oi, eu sou o Enzo Bife, tenho 11 anos e é bom ser filho de nutricionista. Ai, que bom, graças a Deus, tem alguém que gosta aqui. Agora a mais novinha da família, fala, filha. Vai, novinho? Oi, eu sou a Lívia, tenho 9 anos e também gosto muito de ser filha de nutricionista. Delícia, então é isso, gente. Olha, a gente não puxou a orelha de ninguém, viu, pra falar essa que adora ser... Filho de nutricionista. Será que vocês gostam mesmo? Vocês gostam? Vocês gostam da lancheira que a mamãe faz? Sim, demais. Vamos fazer o quiz agora para já liberar eles para ficar ali no bastidor? Então vamos. Vamos ver. Vamos ver se vocês realmente são filhos de nutricionista. Qualquer coisa a gente conversa em casa. Por exemplo, se eu fosse fazer a lancheira de vocês acham que eu colocaria o que na lancheira de vocês? Uma maçã ou um salgadinho, chips? Uma maçã. O que eu escolheria para colocar? Um bolinho Puma ou um iogurte com frutas? Iogurte com frutas. Olha, gente, olha que bonitinho, Parece que eles sabem mesmo. Entrou refrigerante ou suco natural? Que a mãe colocaria nele? Longe. Suco natural. Vocês estão bom mesmo, hein? Tá vendo? Então, filhos de nutricionista. Obrigada, meus amores. É só isso mesmo. Agora o papo vai ficar o papo de adulto. E vocês podem ficar lá lendo livro. Lendo livro vocês estavam? Eu tava com o celular, só que a Lívia pegou. Olha aí, ó. Vai dar briga já. Tá bom. Obrigada, viu? Beijo. Obrigado. Daqui a pouquinho vocês voltam. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês viram, nós estamos com nossos filhos aqui. Então, capaz de ter um ruidinho ou outro aí no meio do caminho, porque vai ser difícil ficar uma hora aí com eles totalmente em silêncio. Quieto. Mas, iniciando aqui o nosso podcast, eu gostaria de perguntar, nossa nutricionista anfitriã do podcast, como que foi teu início de carreira? Como a recém-formada, você sai da faculdade cheia de gás, querendo que todo mundo agora da família coma direitinho, cheio de regras. Conta um pouquinho disso pra gente, por favor. Nossa, acredito que como toda profissão, quando eu terminei a faculdade, tinha vários desafios. Mas um lado bom do de ter me formado mais velha, então com 33 anos eu já
eu já era formada. Só um pouquinho aqui, gente. Olivia, tô. É por conta do negócio aqui. Então eu já me formei mais velha. Na faculdade eu já percebia o que eu queria, então eu já sabia que quando eu terminasse a faculdade, eu já queria ter o meu consultório, eu sabia o que eu queria, o nicho que eu gostaria de seguir na nutrição. Então esse foi um lado bom de ter me formado mais velha, apesar de, né, já ter as crianças, ser mais difícil, a responsabilidade era maior, mas mesmo assim eu ainda tiro boas lições de ter me formado mais velha. Quando eu saí da faculdade, eu queria mudar o mundo através da nutrição. Então, você sai tão Queria empolgada. educar a família toda, todos os amigos. Exatamente. Então, você sai tão empolgada ali, né? Daquele ambiente de onde você está com sede de começar a trabalhar, que você quer mudar o mundo. E, na verdade, não é bem assim. Você percebe que as pessoas que você quer ajudar, às vezes a família mesmo, o pai, a mãe, as pessoas mais próximas, e às vezes não é aquilo que eles querem ali naquele momento, né? Eles não estão tão interessados ali no seu conteúdo. E uma coisa que eu aprendi muito, bem no finalzinho da faculdade, uma professora falou assim para mim, acho que eu conversando com ela sobre os meus sonhos, né? Sobre o que eu gostaria de fazer, ela falou assim: Adriana, você tem que entender uma coisa. Você precisa ajudar quem quer ser ajudado, não é todo mundo que quer. Então, você precisa esperar que as pessoas venham até você, né, para te procurar, para querer o seu trabalho, e aí você ajuda realmente, com toda essa força que você tem, você ajuda as pessoas que você quer. E aí isso foi me dando uma tranquilidade maior, né, de que realmente eu precisava ajudar muito mais as pessoas que gostariam de ser ajudadas. Então, eu acho que esse foi um dos pontos cruciais, assim, no início. Desafios maiores ali, de ir no churrasco, querer corrigir todo mundo, controlar a cerveja. Acontecia algumas vezes comigo. Sim, sim. No início, né, as pessoas ficam meio assim, meio... Ai, meu Deus, a Nutri vai estar aqui, então... né, tu fica meio assim, cabisbaixo. Eu sempre brinco, até hoje eu brinco. A gente foi num casamento esses dias, e aí tinha muita gente conhecida, e aí falou, nossa, a Nutri tá aqui. Eu falei, gente, se vocês não comerem, eu vou comer, porque aqui é o meu momento, eu vou comer mesmo, né, porque são as minhas refeições livres. Então, a gente tem que saber um pouco separar isso, né, separar aquele momento de descontração, socializar, que tem ali o pessoal que tá no churrasco, que realmente vai beber, vai comer, e eu também. Então, as pessoas de fora olham e pensam, né, a nutricionista não come docinho, a nutricionista só se alimenta teoricamente saudável, mas eu acredito que ser saudável é também participar desses momentos de socializar com a família. Acabar tendo variedade, né? Comendo de tudo. Isso mesmo. Mas agora assim, da nossa rotina, né? Como que é a sua rotina como uma profissional da área de saúde, né? Como nutricionista, equilibrando o teu lado profissional, teu lado pessoal, junto com a criação dos nossos filhos. Como que é esse equilíbrio que você mantém aí? Explica, pessoal, para nós. Sim. Bom, tudo é hábito. Então, já fazem alguns anos que nós estamos nesse processo de tentar fazer o melhor tanto para nós quanto para os nossos filhos. Eu sempre gosto de frisar o quanto que foram os nossos filhos que nos incentivaram, né, a iniciar essa caminhada do estilo de vida mais saudável. E quando a gente diz estilo de vida mais saudável, não quer dizer só de alimentação e de atividade física. Isso quer dizer como que eu lido com as minhas relações, como que eu lido com a minha família, como que a gente lida entre nós dois, né, como marido e mulher, como que eu consigo deixar com que os meus filhos, além de todo o meu conhecimento referente à alimentação e à nutrição, que eles sejam crianças saudáveis, que eles consigam socializar com os amigos, que eles consigam socializar, né, com a família. Tem os avós, que a gente sabe que tem muito essa cultura de ter uma comida mais afetiva, e tá tudo bem. Então, quando você consegue, né, equilibrar isso e mostrar que o dia a dia, a rotina de uma alimentação onde ela nutre o corpo, ela pode ser muito bem equilibrada com a alimentação que nutre essa parte mais emocional, é super importante. Então, a gente tenta fazer isso em casa. Esse é um ponto importante a casa da vovó, né? A casa da vovó, ela é sempre onde tem o aconchego, onde tem o consumo de produtos um pouco mais não saudáveis, como a gente diz, né? Assim, mais chocolate, vai ter mais bolacha,
vai ter doce de monte, bala. Então, isso realmente é importante, né? É tentar deixar os filhos, porque os avós vai ser difícil, mas deixar os filhos conscientes de que não tem que se comer uma caixa inteira de bis, não tem que se chupar todos os pirulitos que tem dentro do saquinho. Então, realmente, isso mas é como, assim, no dia a dia com eles e a tua área profissional, explica melhor, né, como que você consegue passar para eles essa mensagem de que, olha, coma direitinho, não dá para ser sempre. Sabe o que mais me incentiva a fazer com que as coisas sejam mais gostosas, mais prazerosas, mais tranquilas? É quando eu atendo no consultório adultos frustrados com a alimentação porque foi uma infância difícil, ou onde teve muita restrição, ou onde não teve rotina, onde não teve responsabilidade com a alimentação. Então, eu acho que esses dois extremos é ruim. Quando você ou restringe muito, ou se pegar o celular. Olha lá, gente, é assim, tá? Quem tem filho, acontece. Então, quando você tem esses dois extremos, para a criança, ela vai se tornar um adulto que não vai saber lidar com a alimentação. Por isso que eu prezo tanto essa coisa da organização, da responsabilidade, tanto nossa como pais, quanto para eles também. Eles têm que entrar na rotina, eles têm que entender a responsabilidade, eles têm que entrar ali na disciplina de entender por que o alimento ele é tão importante. Que os alimentos, nós precisamos entender o quanto que eles são necessários e o quanto que eles são gostosos. A gente perdeu um pouco a noção e de que achar que você só tem que comer coisa que é gostoso, que é prazeroso. Isso é preocupante, porque o nosso corpo ele não precisa só de coisa gostosa. Ele precisa do necessário. Então, existem os nutrientes que fazem com que o nosso corpo ele fique saudável. Mas a nossa mente também tem que estar saudável. E aí, quando eu restringo muito, eu acabo perdendo esse lado também. Então, para esse equilíbrio de uma vida saudável, eu preciso equilibrar muito essas duas coisas. Porque existe bastante, mais da nossa época, talvez um pouco menos hoje, naquele que os pais ficavam bastante no pé, né? Forçando, comendo determinado legume que a criança não estava habituada e cria realmente um trauma que fica difícil de mudar depois, né? Isso realmente é um grande problema. E para nós, né, você comentando aí de toda essa educação, a gente tem uma parte importante do início do dia, que é a elaboração da lancheira das crianças. Sim. Eu acho que isso é um ponto que todo pai e mãe sempre acaba ali, o que eu vou fazer para meus filhos, o que eu vou colocar para eles. Então, como que é a nossa elaboração no nosso caso, na nossa família? Você diz só no caso da lancheira? Só na lancheira. A lancheira, assim como eu acredito para vocês também, mas é difícil você, né, ficar pensando em lancheira, porque primeiro você tem que ter variedade, porque eles enjoam fácil, eu fico abismada com que eles enjoam fácil, né? Então, eles começam a gostar de uma coisa, eu fico toda feliz, eu falo, nossa, gostei aqui, né? Eles gostaram do alimento, então vou colocar aqui várias vezes na semana, que é muito mais prático quando você encontra ali alguma coisa que, né, encaixa. E aí, do nada, eles falam, nossa, mamãe, olha, eu nem comi nem a metade, não quero mais, não, né? Já enjoei. Já enjoei. E aí você, caramba, eu tenho que pensar em outra coisa. É difícil pela rotina que você tem que trabalhar, você tem que, né, levar eles para a escola, você tem que se preocupar com toda a casa, com tudo isso. E além disso, a lancheira é um ponto importante. Então, se você não tomar cuidado, você compra só bolinho industrializado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu costumo fazer em casa um equilíbrio de tudo isso. Então, normalmente, tem sempre 1 ou 2 porções de fruta na lancheira deles. Eu gosto de às vezes, fazer bolinho em casa, né? Então, eu faço bolo de cenoura para eles, faço panquequinha, que é uma panquequinha que eles adoram, que a minha mãe faz e eles pedem. Às vezes, eu coloco na lancheira também. Eu gosto muito de usar... eu compro numa loja cerealista, né? Que você acaba comprando as frutas secas, tem castanhas, tem nozes, que eles gostam também, tem as bolachinhas integral, que é feita com aveia. Inclusive, essa loja que eu compro é uma dos nossos patrocinadores aqui do podcast,
que é a Cerealista Express, onde eu compro pelo site, eles entregam em casa, tudo embaladinho, e fica muito mais prático para os pais, né, que querem ter uma vida mais saudável ali com as crianças. É maravilhoso. Então, você consegue equilibrar tudo isso. Então, hoje, por exemplo, que eu coloquei na lancheira das crianças, eu coloquei um pão que eles queriam comer, então eu coloquei um pão ali que eles pediram para fazer na chapa, tinha iogurte, tinha fruta seca, e aí eu fiz tinha um chazinho que é de caixinha, que é 0 açúcar, que dá para colocar também. Então, você vai equilibrando na lancheira das crianças todos esses... Não precisa você colocar só carboidrato, né? Você precisa... Então, dá para equilibrar com as proteínas, com as gorduras também que eles precisam. Porque tudo isso também tem os coleguinhas na escola, né? Porque eles acabam olhando sempre a lancheira dos colegas. Então, vê que tem ali outro tipo de alimento que a gente coloca menos, mas a gente não deixa de colocar, né? Por exemplo, a gente está numa época que todo mundo ganhou ovo de Páscoa. Então, é natural que vá aí um dia ou outro lá um pedacinho de ovinho, um chocolatinho, para que eles também comam. Isso é natural, tem que ter esse equilíbrio, mas tem que ter a responsabilidade, a criança tem que entender o compromisso de se comer direito, para poder comer sempre, né? Então é isso que a gente tenta sempre equilibrar com os nossos filhos. Sim. Acho que isso é o mais importante ali de apresentar, né? Sim, até porque, olha, não é uma coisa restrita. Tem semanas que nós estamos na correria, que a gente acaba comprando um cookiezinho né, no mercado. Normalmente na cantina eles comem uma vez na semana. Para realmente ter essa coisa do tudo que é muito restritivo, tudo que é muito proibido, acaba que você te trazendo um trauma, principalmente na infância, né? Então é legal a gente sempre... E o que é combinado não sai caro. Então, se a gente combinou assim, nós faremos assim. E aí eles também têm essa responsabilidade de entender que, beleza, hoje não é o dia de comer tal coisa, hoje é o dia de levar... Eles gostam bastante de palitinhos de legumes, né? De cenoura, de pepino. Aí a Lívia gosta bastante de ovinho de codorna, eu coloco também. E aí a gente vai, né, tendo essas variedades ali no dia a dia para fazer. Sim, isso mesmo. Mas e para os pais, né, onde não tem uma mãe nutricionista, qual que é a dica que vocês dá para que eles consigam aí se equilibrar tanto nas tarefas, né? Ele vai ter ali a parte profissional, que é o dia a dia, tem que sair cedo, tem que se alimentar bem, né? Então, fazer uma preparação das suas marmitas, dos seus lanches intermediários. Qual que é a sua dica para que consiga equilibrar isso sem deixar a casa muito enrijecida sempre com o mesmo plano alimentar? Bom, você diz de alguém que está tentando implementar uma vida mais saudável? Iniciando a sua educação alimentar, né? Sim. Primeiro de tudo, precisa entender que a alimentação ela é tão importante quanto qualquer outra tarefa da sua vida. Uhum. Então, não dá para eu falar que o meu trabalho é mais importante do que a minha casa. Não dá para eu falar que o meu trabalho é mais importante do que os meus filhos. Ou o contrário também, falar que só os meus filhos são importantes e o meu marido não é. Então, assim, é um equilíbrio de tudo isso. Quando você entende que a alimentação ela é tão importante quanto qualquer outra coisa que você está fazendo na vida, aí você começa a entender tudo. Porque isso você vai se conscientizando que a alimentação é algo importante, até porque quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de nós mesmos, né? Como que eu quero estar daqui a 5 anos, a 10 anos? Como que eu quero que meus filhos estejam? Como que eu quero estar acompanhando os meus filhos? Aí você começa a entender que a alimentação é muito importante. É porque nós, normalmente, somos muito imediatistas. Então, assim, eu quero comer porque é gostoso, e aí eu não penso no futuro, eu não penso no amanhã. E isso, eu acredito que é um grande obstáculo para que você consiga seguir um estilo de vida melhor. Quando você pensa assim, acaba que você tendo essa responsabilidade de entender que a alimentação é uma coisa importante. É uma coisa muito importante. Quando você pensa assim, você começa a trazer para você escolhas. Essas escolhas, eu preciso comer, então se eu não comer, eu morro. Então, se eu for comer, vamos pensar em colocar um pouco mais de salada no prato, vamos pensar em colocar um pouco mais de legumes, deixar esse prato mais colorido. Chegar em casa, como aconteceu essa semana com a gente, né? Chegar em casa e não dá tempo de fazer a janta. Essa semana foi um exemplo bom. Eu cheguei em casa, o que eu tinha para fazer?
Primeiro que eu não tenho nada de muito industrializado em casa, porque eu não uso, então não preciso ter. E aí eu tinha os wrap lá que eu tinha comprado integral, tinha umas latinhas de atum, tinha um creme de ricota e tinha salada que eu tinha lavado, né, da semana. Eu peguei tudo isso e fiz um crepezinho para todo mundo comer em casa e foi isso que a gente jantou. Tá tudo bem. Amanhã, por exemplo, foi segunda, na terça, eu vou conseguir fazer a janta da forma que normalmente eu faço. Isso não é o que te tira do prumo. O que te tira do prumo é você não pensar e você fazer escolhas onde não são as melhores escolhas para você. Aquela pizza da quarta-feira, pizza da sexta-feira, o lanche do sábado. Também. Isso realmente, né, acaba prejudicando. Eu vejo, assim, tem pessoas que começam muito bem as 2 primeiras semanas, mas logo já dá aquela, né, baixa toda aquela vontade, porque começa a ficar muito difícil. Mas isso talvez seja por a pessoa começou com muita sede ao pote, né? Talvez ali ela se emocionou e as 2 primeiras semanas fez de forma bem regrada, só que aí viu que ficou difícil, todo dia eu tenho que comer a mesma coisa, e aí acaba, né, para as próximas semanas se sabotando. Sim. Gente, ó, o Joseph é um dos meus cases de sucesso, porque e ele pode falar até melhor que eu sobre isso, sobre a organização da semana e como que a gente pode fazer isso gradativamente. Eu estava até conversando com ele essa semana, falando sobre o amadurecimento que você precisa ter para você seguir, por exemplo, uma dieta pesando na balancinha, entendendo o que você quer com aquele objetivo, né? Então, fala um pouquinho sobre essa sua caminhada aí com a alimentação mesmo. Isso já vem de um tempo, né? Isso não... A gente vem comentando aqui, isso é gradativo. Ele não acontece do dia para a noite. Essas pessoas, é lógico, que conseguem dar essa mudada de chave e realmente mudar o seu plano alimentar. Pessoas que fumam e de um dia para o outro para de fumar, mas, no geral, requer uma certa prática e dando tempo ao tempo. Né? Então, assim, no meu caso, a minha rotina, a gente acorda às 5 horas da manhã. Quando é 5h30, a gente já está ali iniciando, fazendo o café da manhã. Então, nesse momento, eu também já vou preparando as minhas marmitas para as refeições intermediárias, né? Das 9 da manhã às 3 da tarde e depois o pré-treino. Então, eu, particularmente, não tenho problema de estar repetindo as minhas refeições. Tá sempre ali comendo o mesmo tipo de refeição todos os dias. Eu opto sempre por algo prático. Então, eu não vejo problema nenhum. Então, o café às 9 horas eu sempre como ali whey com leite e granola e mais uma fruta. À tarde a mesma coisa, ou a mesma coisa assim que eu digo, sempre batata doce, um ovo ou frango. Não tem esses problemas de estar repetindo, mas tem pessoas que requer uma variedade um pouco maior, né? Sim. Por isso que é tão importante você conhecer quem está ali, né? Do seu paciente, quando eu digo assim, lá no consultório. Então, como que você vai passar uma dieta para uma pessoa que você não conhece? Então, por isso que eu gosto de conversar, investigar bastante o paciente, para eu entender realmente quais são os gostos dele, onde que ele está, qual que é o ponto, né, de partida ali dele, se ele é uma pessoa que já vem ali por algum tempo, buscando esse estilo de vida mais saudável, se ele está iniciando. Se ele está iniciando, a gente sabe que se ele faz umas trocas ali, coloca algumas coisas no prato, tira algumas outras coisinhas ali da rotina, ele já vai avançar bastante, que eu acredito que é o mais importante. Não dá para você trocar tudo na sua vida, né? Todos os seus hábitos em 30 dias, isso é impossível. Então, o legal é você ir aos pouquinhos, incluindo coisas ali, entendendo esse processo. O processo, para ele ser moldado, você precisa passar por ele. Não adianta. Então, por isso que eu falo que, às vezes, as pessoas que buscam pílulas milagrosas, elas fazem por um tempo e depois elas voltam tudo de novo. Por quê? Porque elas não passaram por um processo. Esse processo ele tem que existir. Essa mudança de mentalidade, ela precisa existir. E para isso você tem que caminhar, né? Que senão não vai acontecer. E eu gosto muito de entender quem é aquela pessoa que está ali na minha frente. Então, se é aquela pessoa que tudo bem igual você, que come batata doce, frango e come ali os mesmos alimentos todos os dias, ou se é aquela pessoa que gosta de ter mais variedade. Se é uma pessoa que gosta de ter mais variedade, eu vou colocar mais variedade. Se é uma pessoa mais prática, porque ela não tem muito tempo, porque para ela tá tudo bem, a gente consegue deixar ela por um tempo ali
E o importante falar é que você fica, por exemplo, você mesmo, você fica por um tempo comendo as mesmas coisas, mas depois a gente faz uma troca. Porque é importante também essa troca de nutrientes, né? Você precisa comer vários nutrientes e para isso você precisa trocar os alimentos. Então você fica por um tempo com um tipo de alimento, depois você vai lá e troca por outros. E isso também é importante. Então eu preciso saber com quem que é que eu estou falando, para quem que é que eu estou, né? Quem que é que eu estou ajudando ali naquele processo. Esse é um ponto bem importante, né? Porque assim, o pessoal todas as pessoas, ela fala assim, eu preciso melhorar minha alimentação. Ela procura alguma coisa no YouTube, olha algumas informações na internet, algumas coisas são válidas, né? Mas a busca por um profissional, ela tem a sua importância, porque o que acontece? Algumas vezes, que nem eu trabalho no escritório, é mais fácil que eu faça as minhas refeições. Eu faço ali na mesa mesmo, entre um e-mail ou outro, eu vou comendo ali, vou me alimentando sem problema algum. Mas tem aquele pessoal que trabalha em áreas onde tem pouco tempo para se alimentar. Então a consulta com o profissional de nutrição é importante porque ali ele vai conseguir orientar que tipo de refeição pode ser feita para aquele curto período que ele tem, né? Sim, você falou uma coisa até que bem importante. Eu noto que tem uma cultura onde você não pode comer no local que você trabalha, né? Então, por exemplo, está no escritório, tem algumas pessoas ali junto com você e as pessoas se sentem desconfortáveis para comer ali próximo de outras pessoas. E isso é um problema, porque imagina você ficar 5 horas sem poder comer, então ou você só almoça e não come mais nada. E eu acredito que essa cultura de você poder comer, né, fazer lanchinhos ali na sua mesa, se você tem um lugar adequado, ou até como você falou, olha, eu bati, como você falou, dá para fazer uma refeição mais líquida ou dá para fazer pequenas quantidades, porções também, então dá para fazer de várias formas. Eu acho que quando você tem um profissional realmente, né, para planejar isso e te orientar, fica muito mais fácil. Eu, por exemplo, lá no consultório, quando é o horário do meu lanchinho, se eu estou com um paciente, eu como junto com ele, a gente divide o lanchinho, às vezes é um iogurte, eu vou lá, coloco a fruta, né, e divido com ele, já almocei com o paciente, porque assim, como que eu tô falando de alimentação, como que eu tô falando de colocar refeições ali no dia e eu não faço? Então, a minha garrafinha de água e os meus lanchinhos, eles são feitos e normalmente eles são feitos junto com os meus pacientes na sala. Sim, essa é uma boa ideia, vou ver se eu ponho em prática. No dia que tiver em reunião, com a sala de reunião, todo mundo Nossa, aquele minha marmita, ovo cozido, com ovo cozido e batata doce, acho que... eu acho que o pessoal não vai gostar muito. Mas esse é um ponto interessante, porque acaba sendo uma influência para os demais, Sim. né? Eu vejo, no caso lá no escritório, a gente acaba, né? O pessoal me vê comendo dessa forma, porque eles costumam levar bolinhos, aniversário leva cento de salgado, mas é que eu não que eu não participo, né? Eu não vou lá e como a caixa toda igual eles costumam fazer, né? Eu pego ali 1 ou 2, mas acabo sempre, né? Bolo, já evito. Então, mas eles veem a minha rotina e isso acabou influenciando. Então, hoje eu vejo pelo menos 3, 4 ali da sala que segue essa mesma rotina. Sim. Talvez não na mesma proporção, porque cada um tem o seu objetivo, né? Mas eu vejo que hoje já acaba sendo uma influência boa, né? E pode ser que no início as pessoas se incomodavam um pouco, sim, porque né? não é o hábito. Sempre tiram aquele sarrinho, assim, tá para comer de novo, mas faz parte. Também. No início é assim, mas depois eles vão se acostumando e criando também esse hábito. Sim. E eu acho que a busca do profissional ela é importante, porque assim, se você tem aquela pessoa que trabalha, de repente, numa linha de produção, ela não tem aqueles 15 minutos para fazer a sua refeição, ela precisa de uma refeição um pouco mais rápida. Então, né, de repente, você poder optar ali de tomar um whey com água, ou de repente já levar um leite ali separado e tomar também junto, que daí fica um pouco mais pesado, vamos dizer assim, né? Que ele consiga se alimentar um pouco maior, já é uma vantagem, né? É um ganho. Sim, todo mundo dá para comer. Eu sempre mostro que dá para fazer porçõezinhas, né? Com fruta seca, com castanha, deixar sempre ali próximo para que uma hora, né, de emergência, que não deu para fazer o lanchinho, que às vezes é o esperado, você tem alguma coisa ali para comer também. Então, assim, e aí você acaba não buscando outras coisas, porque quando você está com fome,
você acaba buscando o que é mais calórico, né? O que é mais palatável. E quando você está pronto ali, está com algumas... esperando já, né? As armadilhas É igual ir no mercado com fome. Ah, isso mesmo. Ir ao mercado com fome dá nisso. Justamente. Você acaba... Tudo que vem pela frente. É muito certo isso, né? Eu percebo, se eu vou pro mercado com fome, eu acabo olhando tudo, querendo passar na padaria e comprar não sei o quê. Então, eu já sei que antes de ir pro mercado, eu como alguma coisinha, vou de estômago, né? Não vou de estômago vazio. E aí, as compras saem como esperado. Gasta menos, você compra o que você vai comprar. E aí, não tem como errar. E seguindo nessa linha, né? A pessoa tá ali, nesse ponto de se reeducando, né? Na parte alimentar. Como que ela faz isso dentro de casa para não deixar aquela refeição monótona também para os filhos? Sim. O plano alimentar, ele precisa ser para todo mundo. Não existe nem nada que você fala assim, eu vou comer, meus filhos não podem comer. Eles podem comer. Normalmente o que acontece é que as crianças, pelos hábitos dos pais, eles não estão acostumados a comer algumas coisas. Legumes, frutas, né? Os cereais integrais. Não vai estar naquela vibe de também querer mudar, né? Justamente. Às vezes sim, né? Porque os pais estão ali e aí ele foi lá no consultório, ele quis mudar, ele sabe que é importante para ele, automaticamente vai ser um exemplo para os filhos também. Então, eu sempre incentivo eles a falar, olha, para todo mundo, para casa, todo mundo pode comer igual, né? Lógico, com as porções diferentes, mas todo mundo pode comer a mesma qualidade dos alimentos. E o que eu percebo muito é que as pessoas falam, mas eu enjoei, mas pensa que você tem várias outras formas de preparo e você tem vários outros alimentos. Você tem de proteínas, tem frango, você tem peixe, você tem, né, os ovos, que mais? É isso. E aí tem as suplementações também, dependendo de quem é, né? Mas legumes, você tem uma variedade enorme. As frutas, você tem uma variedade enorme. Você não precisa ficar comendo banana todo dia, né? Você pode variar. Os legumes também. A forma de preparo também. Então, você pode fazer um frango em cubinho, colocar os legumes juntos. Aí você faz arroz, aí você faz batata, tem mandioca, tem várias coisas também de carboidrato. Então, a variedade é muita. Só que você tem tempo e está disposto a investir esse tempo na sua alimentação. Então, é isso que a gente precisa saber. Porque se você não estiver disposto, aí vai ser sempre o básico. Ou se você não tiver tempo, tá tudo bem, né? Às vezes a gente não tem tempo suficiente para ficar fazendo. Às vezes a gente faz 3 dias a mesma refeição. Sim. E tá tudo bem, né? Então, o que você precisa entender é isso. Tem tempo, tem disposição, né? E dá para fazer, senão você tem uma infinidade de coisas ali para fazer, saudável. Pro nosso caso ali, a gente geralmente repete a refeição 2, 3 dias. Para as crianças, a gente tenta variar, não deixar esses 3 dias, mas não que tenha que fazer um mundo de coisa diferente. Não, são coisas mais simples que a gente sabe que eles gostam, que também não vai influenciar na alimentação deles. Às vezes é só a base e a gente vai trocando os legumes. Tem uns que gostam mais de salada, outros gostam mais de legumes. A gente vai fazendo né? Nada muito certinho, mas a gente vai fazendo essa variedade conforme dá, conforme os gostos. E tá tudo bem, tem um monte de coisas, né, que dá pra ficar. Sim. E no teu caso, assim, né, como mãe, nutricionista, que gosta de se alimentar bem e também gosta de treinar, como que é essa tua rotina diária entre levar as crianças para a escola, prepara o lanchinho deles, como que é a tua rotina? A minha rotina, assim como a maioria das mulheres que né, tem responsabilidade, tem filho, tem trabalho, ela é bem puxada, ou seja, eu acordo 5 horas da manhã, a gente prioriza muito em dormir mais cedo, então quando é 9h30, 10 horas no máximo, a gente já tá na cama para dormir, por conta que a rotina é puxada, e senão você não aguenta mesmo. Então você tem que ter ali uma rotina, né, de obrigações, responsabilidade, principalmente dormir. É legal, e não é porque não tem coisa pra fazer, tem dias que a casa tá vazona e a gente, não, peraí, vamos dar banho nas crianças, todo mundo pra cama, porque senão você se perde, né, nessa parte que o sono é importante. Então eu tenho essa responsabilidade, essa coisa de ter o trabalho, de treinar todos os dias, tem dias que eu também não consigo, é normal. Porque tem, né, ali as tarefas acaba que não deixando, mas a maioria dos dias eu treino, né, certinho. E é isso. O que mais? Muito bom. Tem assim,
tem também a influência, né, nesse pessoal que tá iniciando as atividades. Sim. Então, tem a parte ali também das roupas, que muita gente fica com vergonha. Olha, eu vou começar agora a atividade, mas eu tô com sobrepeso, que tipo de roupa que eu ponho? Esse tipo de coisa também influencia bastante, né? Ainda mais pra mulher. Esse é um negócio Para homem acho que não é tão importante, né? Não sei, pelo que eu vejo. menos, ó. Mas assim, para mulher, a roupa ela é extremamente importante. Ela tem que ser segura, você tem que se sentir confortável, a roupa tem que ser bonita. Tudo isso influencia. A gente até brinca que a roupa é o pré-treino, né? Você tem uma roupa nova, é o pré-treino. Então, isso é muito importante. Principalmente para as pessoas que estão iniciando ali, estão iniciando a atividade física, às vezes que também nem né, a academia não é o ambiente que ela se sente confortável. A roupa ela é super importante. Se ela tá transparente, você fica desconfortável, né? Se é uma roupa que não acompanha seus movimentos, é desconfortável. Eu priorizo muito pelas minhas roupas, então eu uso as roupas da AK Moda Fitness, porque realmente ela te dá tudo isso, ela tem o modelo, o estilo da roupa é bonito, tem as cores, tem uma variedade de cores, tem shorts, tem calça, ela acompanha seus movimentos, é uma roupa que você se sente segura, que não é transparente. Então, você precisa, né, ter esse tipo de apoio, de suporte, para que você realmente consiga fazer ali as suas atividades físicas tranquila. Isso é bem importante. Bom, eu acho que de informação toda do nosso dia a dia, da nossa rotina, já está bem claro, né? A gente está, acredito, chegando mais para o fim do nosso bate-papo aqui, para esse primeiro podcast. Eu queria, então, assim, que você pudesse falar para nós, o que a gente pode esperar desse podcast? Quais são os novos planos para, não só no podcast, mas também da tua vida profissional, para que a gente possa se preparar aqui e vir com todas essas histórias para o podcast? Bom, vamos lá. Desde quando eu me formei, eu venho realizando vários sonhos profissionais, sonhos pessoais. Estou nessa função, né, desde quando eu me formei. Então, eu tinha o sonho de montar meu consultório, eu consegui. Eu tinha o sonho de atender várias pessoas e mudar a vida de várias pessoas, eu consegui. E o ano passado eu não fiquei contente com os meus resultados, porque a impressão que dava é que eu não tinha objetivo claro, porque eu já tinha conseguido algumas coisas que eu queria, então eu não tinha objetivo claro. Foi nesse momento que eu parei para pensar um pouco o que eu queria daqui para frente, o que eu queria a partir de 2025, foi bem no finalzinho do ano, né? E eu sou uma menina muito sonhadora, desde pequenininha que eu tinha muitos sonhos e eu concretizei alguns, e eu usei muito histórias inspiradoras para que servisse de exemplo para mim, para que eu conseguisse realmente realizar os meus sonhos. E uma das coisas que eu tinha muita vontade era de levar histórias também inspiradoras para as outras pessoas, as pessoas também que precisam, assim como eu, de realizar sonhos. E o podcast foi nessa intenção, então eu quero muito trazer histórias aqui inspiradoras para inspirar outras pessoas, assim como eu fui inspirada, né? Inclusive no próximo episódio vai vir uma pessoa que é muito especial para mim, um amigo meu agora, né, que a gente se conheceu já fazem uns 3 anos, que ele vai vir trazer histórias de fé e generosidade, que eu acredito que essas duas ferramentas são extremamente potentes para inspirar pessoas. Então, aguardem aí o próximo episódio, que vai ser muito rico e emocionante. Os meus projetos de profissionais, além do podcast, eu também tenho um programa de emagrecimento que eu estou iniciando agora para mulheres. Eu quero transformar a vida de mulheres através do emagrecimento, levando outras visões para elas, que o emagrecimento não é só atividade física e alimentação, ele vai muito além. Nós comemos as nossas emoções, então eu preciso saber o que está dentro de mim para eu conseguir externar para fora e assim eu conseguir os meus sonhos, que inclusive muitas das mulheres têm o sonho de emagrecer e não conseguem. Então eu vou trabalhar com essas mulheres a partir de agora. A gente está com o primeiro grupo, mas com fé em Deus terão muitos aí pela frente. E continuo com os meus atendimentos no consultório, personalizados, individuais também. E tem mais coisas por aí, mas vamos aguardar. Isso é bem legal, pessoal. A gente agradece a todos. Isso é um sonho
que está virando realidade, é o nosso primeiro podcast, é o nosso primeiro episódio. Agradecemos a todos. Fiquem à vontade para mandar as perguntas, fiquem à vontade para curtir, compartilhar, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no YouTube, né? Igual nossos filhos falam, vai lá, dê aquele like, isso vai ser importante para nós, dá o seu joinha, dê o feedback, o que vocês estão achando. Isso vai nos construir, né? Como um podcast, né? Agradecer também os nossos patrocinadores. Eu quero agradecer muito a Cerealista Express, que está nos patrocinando nesse podcast, e a AK Moda Fitness também. Todos esses, a Cerealista Express, como eu disse para vocês, é o que me ajuda na lancheira das crianças, é o que me ajuda na minha granola, é o que me ajuda ali no dia a dia, o meu suporte. E a AK Moda Fitness é a roupa que eu uso para eu fazer o que eu mais gosto no dia, que é o treino, que é treinar, né? Que me traz segurança, que é uma roupa gostosa, que é bonita, que todo mundo pergunta, nossa, onde você comprou essa roupa? Então é a AK Moda Fitness. A gente vai deixar aqui as informações deles. Não entendi. Tem. Vai ter cupom. Vai ter cupom, gente. Nós vamos deixar aqui. Depois vocês vão pegar o cupom dos nossos patrocinadores. Vocês vão ter um descontinho. É só colocar lá o nosso cupom que vocês vão ter um desconto bom, viu? É isso. Pessoal, antes de finalizar, eu gostaria aqui de homenagear essa mulher que é fenomenal. Então, assim, é um sonho dela, que acabou sendo um sonho meu. Eu tenho a agradecer. Uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa, uma ótima esposa, ótima mãe, uma excelente profissional. Então, agradecer esse momento, sem ficar muito emocionado. Que Obrigado, viu? Obrigada a você, meu amor. E aí, eu quero que vocês conheçam um pouquinho. Eu tô trazendo o Joseph aqui, que é o meu grande amor da minha vida. Eu tô trazendo ele para apresentar junto comigo esse podcast, que eu quero que vocês conheçam um pouquinho ele e vocês se inspirem também na nossa história. A gente tá aqui junto, parece que é uma encenação, mas na verdade a gente é super feliz junto. Lógico que nós temos as nossas discussões, né? A gente tem ali as nossas coisas, mas é tudo com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. E eu gostaria muito que também a nossa história inspirasse vocês, porque realmente dá para ter um relacionamento feliz, um relacionamento gostoso com os filhos. E que, lógico, nada é perfeito, né? A gente sabe que a imperfeição é que traz o nosso crescimento, né? Os nossos ajustes, mas é tão bom quando você tem alguém do seu lado que te incentiva, que tudo que ele falou agora, eu tenho certeza que foi de coração, que realmente eu também tenho tudo isso dele, que é uma pessoa que me incentiva, foi uma pessoa que me mostrou um mundo onde eu achava que não existia. Então, um segurando a mão do outro. Eu acho que o relacionamento de casal é isso, um junto com o outro, né? Um para ajudar o outro, e não tem como dar errado quando você tem alguém assim do seu lado. É isso.